A garotinha que eu pessoalmente trouxe do orfanato. De repente, invadiu a sala da mansão após o vestibular. Na frente da minha esposa recém-casada, Liu Huyan. Correu docemente para os meus braços. Seus braços envolveram minha cintura com força. Beijou minha bochecha na ponta dos pés. Sua voz era suave e pegajosa. Quem tem que sair é você. Irmão só me abraçava para dormir quando éramos crianças. Ele disse que não iria a lugar nenhum. Ele enterrou o rosto no meu peito e esfregou suavemente. Enquanto seus olhos olhavam para Liu Huyan com obsessão e loucura. Mas instantaneamente me olhou com ternura. A partir de agora, você é minha. A protagonista que eu criei pessoalmente. O que fazer se ela se tornar louca? Jingdong, venha me salvar, vai virar um campo de batalha. Uma noite chuvosa. Em um canto do orfanato, uma figura magra estava encolhida, tremendo. Eu abri meu guarda-chuva e fui até ele. Gotas de chuva escorriam pelas bordas do guarda-chuva, criando pequenas ondulações no chão. Eu me agachei e o abracei gentilmente. Não tenha medo. A partir de agora, eu sou seu irmão. Suas mãozinhas agarram firmemente um canto da minha roupa. Soluçando baixinho em meus braços. Irmão, você não vai me abandonar. Eu gentilmente dou tapinhas em suas costas. Com o coração cheio de emoções. Durma, o irmão está abraçando você. Não vou a lugar nenhum. Leve para casa essa garotinha chamada Jian Vanxin. Depois de acalmá-la até que adormeça. Eu me sento sozinho na sala de estar vazia e acendo um cigarro. A fumaça paira ao meu redor. Começo a organizar a experiência de transmigração de Daoshima Mei. Meu nome é Rekian. Só porque não curti os vídeos de Jingdong. Fui jogado por Jingdong neste romance, tornando-me o coadjuvante masculino bucha de canhão com o mesmo nome e sobrenome. Jingdong apenas deixou algumas palavras e fugiu. Cria a protagonista feminina, Jian Vanxin. Espere até que ela e o protagonista masculino, Fan Dian, alcancem um final feliz. Sua missão será considerada concluída. E então você pode ser enviado para um mundo de romances açucarados para passar as férias. Jingdong ainda tem um pouco de consciência. Deixou-me um truque. Posso ver os comentários dos leitores deste livro em tempo real. Queria apertar as bochechas dele. Saiam da frente, pedófilos de lolitas mortas. O temperamento gentil de Rekia me agrada muito. Não estou com paciência para lidar com esses comentários idiotas. Porque me lembro claramente do final deste bucha de canhão, Rekian. De acordo com a história original, eu realmente adotei Jian Vanxin. Fui sincero com ela e a tratei como minha própria filha. Ela é o único sangue que meu irmão deixou. Aquele irmão morreu para me salvar. Ele e a esposa já estavam divorciados. Após a morte do meu irmão, procurei por um ano inteiro. Só encontrei essa criança pobre em um orfanato. Eu a criei e a protegi incessantemente. E então, quando entrei na faculdade, conheci o protagonista masculino da história original, Fan Dian. Aquele Fan Dian usou apenas algumas palavras doces, algumas suposições maliciosas, para fazê-la acreditar firmemente que eu era o assassino de seu pai biológico. Então, a boa irmã que criei com minhas próprias mãos, se juntou ao seu verdadeiro amor, para tomar minha empresa e me levar à falência completa. O resultado final foi que meus restos mortais desapareceram. Só de pensar nisso, não pude deixar de sentir um calafrio. E a única mulher na obra original que derramou lágrimas por mim, e até se apaixonou perdidamente por mim, foi a grande vilã que sempre me atacou. Minha amiga de infância, Liu Huyan. Só o nome já é assustadoramente forte. Na história original, ela me amava profundamente e tinha ciúmes de todas as mulheres ao meu redor, especialmente Jian Vanxin, que eu segurava na palma da minha mão. Então, o amor se transformou em ódio. Ela tentou me prejudicar nos negócios de todas as maneiras possíveis, querendo me forçar a ceder. Suas ações acabaram se tornando um catalisador para o casal principal me derrubar, acelerando minha destruição. Só depois da minha morte ela percebeu que tinha ido longe demais. Ela queria desesperadamente compensar, investigando freneticamente a verdade. Mas como uma personagem secundária poderia lutar contra o brilho do protagonista? No final, ela se matou abraçada à minha lápide. Que irônico. Uma que tratei de todo o coração me apunhalou pelas costas cruelmente. E outra que sempre mantive a distância me amava até os ossos. Apaguei a ponta do cigarro. Que se dane a história original dela. Que se dane meu destino de bucha de canhão. Já que Jingdong me trouxe aqui.
Por que eu deveria pular estupidamente no poço de fogo? Um pensamento borbulhante cresce loucamente na minha mente. O sistema só diz para deixar a protagonista se apaixonar pelo protagonista masculino. Não disse que não posso contar a verdade sobre a morte do pai dela mais cedo. Não disse que não posso cultivar seus valores corretos desde cedo, para que ela não se torne uma ingrata. Mais importante, o sistema não disse que não posso namorar, porque eu não posso transformar aquela vilã que mais me ama no mundo na minha parceira, no meu amor. Em vez de esperar para ser morto por todos, é melhor atacar primeiro. Eu vou criar bem a protagonista, mas também quero seduzir a vilã. Nesta jornada de sobrevivência, eu quero viver confortavelmente. Crianças fazem escolhas. Adultos, é claro, querem tudo. Eu peguei meu celular imediatamente. Na lista de contatos, aquele número que quase nunca ligo está lá, silenciosamente. Lembre-se, é Ruian. Meu dedo pairou sobre o botão de descagem por um longo tempo. Meu coração batia forte. Isso é mais tenso do que a primeira vez que negociei um contrato de milhões. Respirei fundo. Eu apertei. O telefone tocou por um longo tempo, justamente quando eu pensei que ninguém atenderia. Finalmente conectou. Uma voz feminina clara, mas obviamente com um toque de surpresa veio. Requian. Eu apertei meu telefone com força, tentando fazer minha voz soar calma. Ruian, faz tempo. Você está livre no fim de semana? Eu gostaria de te convidar para jantar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cada segundo parecia uma eternidade. Justamente quando eu estava prestes a desistir, pensando que ela ia desligar, um som leve veio do fone. Quase inaudível. Depois de desligar o telefone, respirei fundo. Toda a pessoa desabou no sofá. A primeira etapa do plano de autossalvação foi bem sucedida. No fim de semana, levantei cedo. Fui pessoalmente ao mercado de vegetais para escolher os ingredientes mais frescos. Então mergulhei na cozinha. Comece um dos poucos na minha vida. Momento Deus da culinária. Esforce-se para fazer uma comida deliciosa. Culinária luminosa que explode roupas. Capture seu coração e estômago. Quando a campainha tocou, eu estava usando um avental e minhas mãos estavam cheias de farinha. Limpei minhas mãos desajeitadamente. Eu vou abrir a porta. Em frente à porta está Liu Ruian bem vestida. Liu Ruian. Um terno profissional Chanel bem ajustado. Terno profissional. Seu alto e delicado. A figura foi retratada vividamente, com maquiagem delicada no rosto. A expressão ainda é um estranho, não se aproxime. Aparência de iceberg, mas suas orelhas ligeiramente avermelhadas traíram sua agitação interior. Uau! A aura da vilã feminina ao entrar em cena é incrível. Presidente da empresa Iceberg com cabelo solto. Eu amo isso. Olhe para as orelhas dele, ele está envergonhado. Que contraste fofo! Os comentários na tela à minha frente me deixam muito feliz. Entre, por favor. Eu me virei um pouco envergonhado. Vanshin chama a tia Liu. Eu me virei para Jian Vanshin, que estava espiando para fora do quarto, e acenei. Jian Vanshin era como um coelhinho assustado. Timidamente se escondeu atrás de mim e sussurrou: "Olá, tia Liu." Tia Liu olhou para esta menina linda. Seus olhos frios raramente suavizaram por um momento. Ela se agachou e realmente tentou mostrar um sorriso para Jian Vanshin. Embora aquele sorriso fosse um pouco rígido, como se o programa tivesse uma falha. "Olá, Vanshin." A atmosfera à mesa ficou um pouco estranha. Eu tentei encontrar um tópico para conversar. Falamos sobre o clima e o trabalho. Liu Ruian fica em silêncio na maioria das vezes, sentindo uma resposta. Até que eu coloquei um prato de costelas agridoce na frente dela. "Prove isto." Não sei se seu paladar mudou. Eu peguei um pedaço e coloquei na tigela dela. Isto foi feito com base em minhas memórias vagas. Eu lembro que ela adorava comer isso quando criança. Liu Ruian ficou surpresa. Ela olhou para o pedaço apetitoso em sua tigela. Costelas exalando um aroma doce e azedo. E então olhou para mim novamente. O olhar dela era tão complexo quanto um mar profundo. Aqui está. Os detalhes do assassinato da memória estão completos. O protagonista masculino se lembra de suas preferências. A vilã picante exclusiva está prestes a desmoronar. Ela pegou o pedaço de costela e provou um pouco. A mastigação é muito lenta. Então eu vi seus olhos ficarem vermelhos.
Ela rapidamente virou a cabeça. A voz um pouco rouca. Não mudou, ainda é o mesmo sabor. Eu sei. Eu rompi a primeira linha de defesa do coração dela. Na segunda metade desta refeição, a atmosfera ficou visivelmente mais amigável. Depois de comer, para minha surpresa, Jian Vanshin realmente começou a se apegar a Liu Huyan por iniciativa própria. Ela pegou seus brinquedos e os mostrou a Liu Huyan como se estivesse oferecendo um tesouro. Liu Huyan obviamente não estava acostumada a lidar com crianças. Seus movimentos eram um pouco desajeitados, mas ela não afastou Jian Vanshin. Seus olhos revelavam desgosto e indulgência. Eu estava olhando para essas duas pessoas, uma grande e uma pequena, e comecei a planejar o futuro. Depois de me despedir de Liu Huyan, meu plano de conquista foi totalmente lançado. Comecei a chamá-la com frequência. Nos fins de semana, inventei uma desculpa para levar Vanshin para sair, e a chamei para ir junto. Fomos ao parque de diversões. Fomos soltar pipas no parque. Fomos ao museu de arte para ver exposições de arte. Eu sei que ela gosta dessas artes elegantes. Mesmo que eu estivesse com sono, eu resisti e fiquei com ela. Ela também gradualmente se acostumou com a minha presença. Acostumada com Jian Vanshin como um rabinho, nos seguindo por perto, em um coquetel de negócios. Meu concorrente, um homem de meia-idade gorduroso, veio deliberadamente procurar problemas, me espremendo com suas palavras. Eu estava prestes a arregaçar as mangas para lutar. Liu Huyan segurava uma taça de vinho tinto, caminhando elegantemente como um cisne negro. Ela apenas lançou um olhar para o homem de meia-idade. Lábios vermelhos levemente abertos. Disse algumas palavras. A tez do outro ficou pálida instantaneamente, acenando com a cabeça e curvando-se para se desculpar comigo. E então fugiu com o rabo entre as pernas. A vibe de rainha é muito legal. Queria saber o que ela disse. Acho que foi uma ameaça. Tipo, sua empresa não vai abrir amanhã. Fala clássica de CEO dominador. Liu Huyan se virou para mim, ainda com uma expressão leve. Este é meu bom amigo. Nem todo mundo pode intimidar. Depois de dizer isso, ela se virou e entrou na multidão. No carro de volta, eu dirigi e ela sentou no banco do passageiro, olhando para as luzes de neon passando rapidamente do lado de fora da janela. Obrigada por hoje, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento e disse suavemente. Requian, você não precisa se desculpar comigo. Ela virou a cabeça para me olhar. A luz dentro do carro estava fraca. Seus olhos brilhavam surpreendentemente. Se você realmente precisar de ajuda, você sempre pode me procurar. Esta é a primeira vez que ela abriu seu coração para mim tão diretamente. O esforço compensa. Eu negociei um grande projeto. O financiamento da empresa de repente tornou-se muito mais abundante. Finalmente posso respirar aliviado. Este projeto foi bem sucedido. Não poderia acontecer sem a conexão de Liu Huyan e a ajuda secreta. Para comemorar e agradecer a ela, eu vou convidá-la para beber em casa. Jian Vanshin foi para a casa de um colega naquela noite. Na enorme casa, apenas nós dois. Luz laranja suave, música relaxante. Depois de algumas taças de vinho tinto, a atmosfera ficou gradualmente ambígua. O álcool é o melhor catalisador. Eu olho para esta mulher à minha frente, que baixou todas as suas defesas. Ela não é mais a presidente iceberg decidida no sofá. Suas bochechas estão coradas com um rubor encantador. Seus olhos estão brilhando com um toque de névoa. Seus lábios. Os dias que passamos juntos, cada detalhe, passam pela minha mente como cenas de filme. Aproveitando a força do álcool, eu agarro a mão dela na mesa. Sua mão está fria e macia. Huyan, obrigado. Liu Huyan pegou minha mão de volta e a apertou com força. Ela olhou para mim intensamente. Naqueles olhos que sempre foram frios, agora estão cheios de ansiedade, expectativa e um desejo ardente por muito tempo reprimido. Requian, você só me vê como um amigo? Questionamento. Ela tomou a iniciativa. Responda logo, não seja covarde. Se você é homem, beije-a, pare de enrolar. A legenda está mais animada do que eu. Meu coração disparou e minha garganta secou. Eu não conseguia mais conter a emoção que me invadia. Eu me inclinei e a beijei. Os lábios dela eram como suas mãos, ligeiramente frios, mas com o aroma rico do vinho. Aquele beijo, do início hesitante e exploratório, até o entrelaçamento apaixonado posterior, parecia transpor entre nós
Anos de tempo e mal-entendidos. Aquela noite, a luz da lua era provocante. Nós ultrapassamos a última barreira. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça lancinante. Eu olhei para Liu Huyan, que ainda dormia ao meu lado. Seu rosto adormecido e tranquilo era como o de uma criança. Longos cílios sob a luz da manhã projetavam uma pequena sombra. Um traço de pânico final e um traço de consciência pesada. Me invadiram. Eu só transei com a grande vilã. Justamente quando eu estava tendo uma tempestade de ideias. Seus longos cílios tremeram levemente. Abrindo os olhos, nossos olhares se encontraram. O ar ficou denso. Eu estava pensando em como começar a falar. Devo pedir desculpas ou confessar? Ou simplesmente fingir ser estúpido? Quem diria que ela falaria antes de mim? E incrivelmente calma. Ela me encarou fixamente. E então disse uma frase que me deixou pasmo. Eu serei responsável por você. O MVP deste ano nasceu. Liu, não tenha medo, a irmã vai cuidar de você. O CPU do protagonista masculino queimou, morrendo de rir. Eu fiquei completamente perplexo com isso. Responsável. Essa fala não está invertida? Antes que eu pudesse reagir, ela já havia descoberto as cobertas e saído da cama, começando a se vestir. Movimentos rápidos para se preparar para participar de uma importante reunião de negócios. Arruma-se, vamos para o cartório. Enquanto abotoava a camisa, ela me dava ordens. E eu fiquei ainda mais confuso. Ela se virou e foi até a beira da cama, apoiando as mãos na cama, me corroendo. Esperei por este dia por muito tempo. Seu olhar era sério e inquestionável. Naquele momento, meu coração se encheu de coragem e alegria. Este não é o objetivo final do meu plano? Mas meu olhar subconscientemente se desviou para o quarto ao lado, onde Jian Vanshin mora. Minha razão voltou instantaneamente. Eu segurei a mão dela e a fiz sentar na beira da cama, dando-lhe uma gentileza sem precedentes. Huyan, espere mais um pouco, por favor? Vanshin ainda é muito jovem. Tenho medo que ela não consiga aceitar de imediato. Ela é muito sensível. E também depende muito de mim. O que eu estou pensando é, finalmente consegui fazer Jian Vanshin me aceitar como este irmão. Se ela se sentir insegura e começar a fazer birra, isso afetará essa missão maldita. O que fazer? Eu não posso arriscar. Espere até que ela cresça e entenda as coisas. Eu definitivamente darei a você o casamento mais grandioso. Tudo bem? Liu Huyan olhou profundamente para mim. Havia decepção em seus olhos, mas mais ainda compreensão. Ela finalmente cedeu. Ela se inclinou sobre minha testa e beijou suavemente. Ok, eu espero por você. Ela fez uma pausa e acrescentou, com sua dominação única. Mas a partir de hoje você é meu. Não pode olhar para outras mulheres. Ok, eu concordei sorrindo. E assim, nós começamos. Um caso subterrâneo doce e emocionante. Para melhorar o relacionamento da família de três. E também para satisfazer seu pequeno egoísmo. Liu Huyan propôs uma viagem em família. Ela usou suas conexões. Reservei uma ilha particular, com paisagens deslumbrantes, sem perturbações de turistas. Apenas nós três. No momento em que o avião pousou, olhando para o mar azul e o céu azul, com coqueiros e sombras das árvores, todo o meu corpo relaxou. Na praia, eu e Liu Huyan acompanhamos Jian Vanshin na coleta de conchas. A garotinha se divertiu muito, sorrindo radiantemente. Ela me segurou em uma mão e Liu Huyan na outra, pulando e caminhando na praia. Os funcionários da ilha passaram e sorriram para nós. Jian Vanshin imediatamente, em voz alta, mostrou orgulhosamente. Este é meu irmão, esta é minha tia Liu. A sensação de uma família de três é muito forte, tão aconchegante. Isso não é melhor que a história original? O título Tia Liu. Sou um pouco triste. O que está acontecendo? Eu posso sentir. Quando Liu Huyan ouviu o título Tia, seu corpo ficou rígido por um momento. Mas ela viu o rosto inocente e sorridente de Jian Vanshin. E meu olhar carinhoso. No final, ela apenas sorriu impotente e carinhosamente. À noite, ela contaria histórias para Jian Vanshin antes de dormir. Uma CEO que domina o mundo dos negócios. Segurando um livro de contos de fadas. Usando sua voz fria para tentar imitar o som de pequenos animais. Embora seus movimentos sejam desajeitados, eles estão cheios de paciência. Eu me encosto na porta e observo esta cena. Meu coração está quente.
Depois que Jian Vanshin adormece, Liu Huyan e eu nos sentamos na varanda da vila, aproveitando a brisa do mar e bebendo vinho tinto. Ela gosta de me abraçar por trás, com o queixo apoiado no meu ombro. Sua respiração quente sopra no meu pescoço, quentinho. Requian, ela disse que é filha biológica. Às vezes eu realmente espero que Vanshin seja nossa filha biológica. Com inveja, ela realmente a ama muito. Até ama a irmã dela. Onde se encontra uma mulher assim? Protagonista masculino, você tem que valorizá-la. Beije-a, abrace-a, use toda a sua força para mim. Virei-me e a abracei forte, sentindo o cheiro do frescor do shampoo em seus cabelos. Ela também é sua irmã agora. Obrigado, Liu Huyan, por estar disposta a fazer tanto por mim. Ela balançou a cabeça nos meus braços. Por você, eu faria qualquer coisa. Nós nos beijamos sob a luz da lua brilhante. As ondas do mar se tornaram a música de fundo mais bonita entre nós. Naquele momento, eu realmente senti que nós já nos tornamos uma família inseparável. O último dia da viagem. Tiramos muitas fotos. Uma delas foi tirada por um membro da equipe. Jian Vanshin está no meio. Eu e Liu Huyan, um de cada lado, beijando suas bochechas ao mesmo tempo. Ela estava rindo muito com a nossa brincadeira. Seus olhos se estreitaram em uma linha. Esta foto. Mais tarde, eu o emoldurei com um porta-retratos e coloquei na mesa de cabeceira. Após a viagem, tudo parecia estar voltando aos trilhos. Meu relacionamento com Liu Huyan estava esquentando de forma constante. Jian Vanshin também parecia ter aceitado completamente a existência de Liu Huyan. A vida era maravilhosa como um sonho irreal. Mas logo descobri algo errado. Jian Vanshin, entrando no ensino fundamental, começou intencionalmente ou não, na minha frente, a dizer coisas ruins sobre Liu Huyan. Por exemplo, irmão, hoje a tia Liu veio me ver na escola. Nossos professores disseram que ela é muito severa. Ou, por exemplo, irmão, eu acho que a tia Liu não gosta muito de mim. O presente que ela me deu hoje não são as cores que eu gosto. No começo, pensei que era apenas a sensibilidade de uma criança e possessividade agindo. Afinal, ela está prestes a entrar na adolescência. Eu pacientemente a aconselhei, dizendo a ela que a tia Liu é fria por fora, mas calorosa por dentro. E que, na verdade, se preocupa muito com ela. Mas esses sinais não diminuíram. Na verdade, pioraram. No ano em que Jian Vanshin estava na 8ª série, no aniversário dela, Liu Huyan começou a preparar um presente com bastante antecedência, recorrendo a todos os tipos de conexões, para conseguir um vestido de edição limitada para ela no exterior. O vestido era muito bonito, o tipo de estilo que as meninas adolescentes mais gostam. No dia do aniversário, Liu Huyan entregou pessoalmente o presente em sua casa. Jian Vanshin na minha frente. Pegou com um sorriso e docemente disse obrigada, tia Liu. Liu Huyan ficou muito feliz e tocou a cabeça dela antes de partir. Mas assim que o carro de Liu Huyan saiu do bairro, eu me virei e vi Jian Vanshin inexpressiva, carregando aquela linda caixa de presente, virando-se e indo para a cozinha. E então, sem hesitar, jogou no lixo. Eu estava indo para a cozinha para pegar água e me deparei com essa cena. Eu fiquei chocado. E então senti uma raiva avassaladora. Jian Vanshin, o que você está fazendo? Ela se assustou com a minha voz. Virou-se, com um toque de encanto que não teve tempo de esconder no rosto. Quando me viu, seus olhos brilharam e ela começou a se defender. Minha mão escorregou sem querer. Escorregou? Eu ri de raiva. Sua mão escorrega com tanta precisão? Diretamente na lixeira. Eu só perguntei a ela por que ela fez isso. Este é um gesto de Liu Huyan. Jian Vanshin viu que não podia mais esconder. Pela primeira vez, ela mostrou uma expressão de rebelião e raiva para mim. Ela gritou comigo com os olhos vermelhos. Eu simplesmente a odeio. Eu odeio que ela sempre tente tirar você de mim. Eu não quero o presente dela. Aí vem o prenúncio da irmã adotiva ficando sombria. Eu sabia que ela não era tão simples. Sinto pena da sinceridade de Liu, desperdiçada em vão. Fiquei atordoado com o grito dela. Esta é a primeira vez que vejo um lado tão histérico dela. Alguns dias depois, Liu Huyan não sabia como soube disso e veio para casa de novo. Ela queria ter uma boa conversa com Jian Vanshin. Como resultado, Jian Vanshin a bloqueou diretamente na porta.
Ela ainda segurava um presente embrulhado na mão. Parece que Liu Huyan comprou outra compensação para ela. Eu não quero suas coisas. Eu também não quero você, sua vadia. Você, sua vadia, não é nada boa. Eu te odeio, suma daqui. Jian Vanshin gritou, enquanto segurava o presente na mão, e jogou-o no chão. A caixa se abriu e dentro havia uma caixa de música requintada, quebrada em pedaços. A expressão de Liu Huyan, naquele instante, ficou pálida como papel. Ela apenas ficou ali parada, como uma estátua de pedra, azul milenar pela chuva e pelo vento, como agarrando a última palha. Ela correu para Liu Huyan na porta chorando, e gritou com todas as suas forças, irmão é meu. Você não vai tirá-la de mim. Neste momento, as palavras irmão em sua boca eram tão estridentes quanto um trovão, explodindo na minha cabeça. Meu Deus, isso já não é uma simples aversão, né? Irmão é meu. Essa frase tem muita informação. Ok. O que eu quero ver está prestes a acontecer. Eu forcei a abertura de sua mão. Vá alcançá-la rapidamente. Liu Huyan saiu atordoada. Lá embaixo, a luz amarelada da rua alongava sua sombra. Eu a abracei forte por trás, seu corpo tremia levemente. Sinto muito, Liu Huyan. Sinto muito por te chatear. Eu não a ensinei bem. Eu me desculpei incoerentemente. Meu coração estava cheio de culpa e impotência. Liu Huyan não olhou para trás. Nem disse nada. Eu senti um líquido quente. Caiu nas minhas costas da mão. Voltei para casa furioso. Esta é a primeira vez que fico zangado com Jian Vanshin. Eu a castiguei trancando-a no quarto para refletir. Proibido sair para comer. No entanto, minha raiva não durou muito. Em menos de meia hora, a porta foi tocada. Era Jian Vanshin. Ela estava de pijama, abraçando meu braço, balançando suavemente como quando era criança, levantando aquele rosto bonito coberto de lágrimas, pedindo desculpas para mim com uma voz fraca. Irmão, eu errei. Por favor, não fique bravo comigo, está bem? Eu só tenho muito medo de perder você. Tenho medo de que você tenha Liu Yan e não me ame mais. Irmão, por favor, não me abandone. Mestre, esta é definitivamente uma mestre. Nível superior de chá verde. Lá vem de novo. Protagonista masculino, não amoleça, por favor. Amolecer é inevitável. Afinal, ela foi criada desde pequena. Quem resistiria a este rosto? Olhando para este rosto que vejo desde que era criança, ouvindo seu pedido e medo com a voz embargada pelo choro, meu coração ainda amoleceu. Talvez ele esteja realmente entrando na adolescência. Para minha procura por um parceiro, existe uma resistência e medo naturais. Talvez eu estivesse muito ocupado com o trabalho, negligenciando o cuidado com ele. Eu o abracei enquanto acariciava seu cabelo. Menino bobo. Como o irmão não quereria você? Você sempre será o casaco de algodãozinho mais amado do irmão. Esta lição que deveria ser séria acabou terminando sem uma conclusão. No dia seguinte, comprei especialmente os macarrões favoritos de Liu Huyan. Fui à sua empresa para me desculpar. Em seu escritório de CEO, contei a ele o resultado do tratamento da noite passada. Depois de ouvir, ele não disse nada. Apenas ficou em silêncio por um longo tempo. No escritório, só restava o silêncio do som do ar-condicionado central. Justamente quando pensei que ele ia explodir de raiva, ele de repente levantou a cabeça. Seu olhar era afiado como uma faca, atingindo-me diretamente. He Qian, você já pensou sobre isso? Ele está resistindo a mim. Ele está com ciúmes de uma mulher. Mocão Liu, o presidente é perspicaz. Liu Huyan, lúcida no mundo. Aquele que está envolvido é confuso, mas o espectador vê claramente. O coadjuvante, acorde rápido. Meu coração estremeceu de repente. Mas essa ideia era muito absurda e assustadora. Eu neguei imediatamente. Impossível, absolutamente impossível. Ele disse minha irmã, como ele poderia? Eu não ousei pensar mais sobre isso. Liu Huyan viu minha evasão e relutância em acreditar. Ela suspirou cansada e não me forçou mais. Esqueça, talvez eu esteja pensando demais. Mas a partir daquele dia, o número de vezes que ele veio à minha casa diminuiu visivelmente. Tornou-se eu indo para a casa dele, enquanto Jian Vanshin na minha frente. Ela se tornou cada vez mais obediente e sensata. Desempenho entre os melhores.
Soube que ela se desenvolveu de forma abrangente em moralidade, inteligência, físico, estética e trabalho, como se aquela explosão histérica anterior fosse realmente apenas um pesadelo da adolescência. Tudo voltou à calma. Jian Vanshin entrou no ensino médio. Eu a fiz morar no campus. Isso é, sem dúvida, uma libertação para mim. O mundo a sós entre mim e Liu Huyan aumentou. E o relacionamento também se recuperou rapidamente. No entanto, a cada fim de semana, quando Jian Vanshin volta para casa, minha casa aconchegante encena vários acidentes engraçados e absurdos. Liu Huyan gastou uma tarde preparando uma sopa de galinha nutritiva para mim. Jian Vanshin passaria com um copo de água e acidentalmente a esbarraria. Toda a panela de sopa derramou no chão. Então ela diria com um rosto inocente e com os olhos cheios de desculpas: desculpe, irmão, desculpe, Liu. Eu realmente não fiz de propósito. Liu Huyan me liga à noite, querendo conversar comigo. Quem atende o telefone é sempre Jian Vanshin. Alô, Liu Huyan. O irmão está tomando banho. Aconteceu alguma coisa? E então, quando eu sair do banho, ela dirá: ó, irmão, eu esqueci de te contar. Liu Huyan ligou agora há pouco. Essa atuação merece um Oscar. Protagonista ardilosa identificada. Que sufoco! Como o protagonista aguentou isso? Como eu aguentei isso? Estou quase sufocando. Mas eu também preciso ir para casa. Ela começou a usar o estudo como desculpa para ocupar todo o meu tempo livre. À noite, ela aparece com uma pilha enorme de cadernos de exercícios, batendo na porta do meu escritório. Irmão, não consigo resolver este problema de física. Irmão, esta leitura em inglês é muito difícil. As perguntas não param de surgir. Ela fica sentada ao meu lado o tempo todo, sentado até às 11 ou 12 da noite. Antes de sair, não se esqueceu de acrescentar: irmão, boa noite. Você também deve dormir cedo, ok? Mas não consigo encontrar nenhuma razão para explodir. Todos os comportamentos dela têm uma desculpa perfeita para o meu bem. Ou não intencional. Se eu me irritar, parecerá que sou um tutor cruel que não se importa com os estudos da irmã e não tem consideração pelos sentimentos humanos. Finalmente, Liu Huyan ficou impaciente. Era outra noite de fim de semana. Jian Vanshin repetiu o truque antigo. Esfregou-se no meu escritório até tarde da noite. Às 11h30, a campainha tocou. Eu abri a porta e vi Liu Huyan vestida com um vestido preto, com toda a sua aura. Ele entrou direto no escritório. Olhou para Jian Vanshin, que não ia embora. E então, na frente de Jian Vanshin, ficou na ponta dos pés. Segurou meu pescoço e me deu um beijo molhado. Ele teve que se virar para Jian Vanshin, com um sorriso de vencedor no rosto. Vanshin, seus estudos são importantes, mas o descanso do seu irmão também é importante. Amanhã ele vai comigo assistir ao jogo. Agora ele está descansando. Bom trabalho, presidente Liu. É assim que se lida com ele. Enfrentar de frente. Olha a cara verde da Jian Vanshin. Que bom! O rosto de Jian Vanshin ficou pálido instantaneamente. Ela olhou para Liu Huyan declarando posse. E me viu sem resistir, concordando. O ódio em seus olhos quase transbordava. Essa foi a primeira vez para ela nesta longa guerra secreta. A primeira vez que perdeu tão completamente. Ela se levantou sem dizer uma palavra e voltou para o seu quarto. O som da porta fechando foi como uma explosão. Depois de fechar a porta do escritório, Liu Huyan se apoiou em mim exausta. He Qian, você viu? O jeito que ela te olha. Até quando você vai se enganar? Eu fiquei em silêncio. O tempo passa rápido. Num piscar de olhos, Jian Vanshin terminou o vestibular. Ela passou, como esperado, na melhor universidade local. Eu organizei uma festa para ela. Uma grande festa de formatura. Parentes e amigos vieram. Estava muito animado. Uma pedra finalmente caiu do meu coração. Eu estava pensando que ela entraria em contato com mais pessoas na universidade e veria um mundo mais vasto. Talvez tudo melhore. Talvez ela encontre aquele seu verdadeiro amor. O protagonista original, Fang Yan. No meio da festa, eu o puxei para o lado e o instruí solenemente. Vanshin, você já é universitária. É uma adulta. Se você vir um garoto que gosta, vá em frente e o persiga. Seu irmão te apoia. Eu enfatizei especialmente. Especialmente o tipo que te faz sentir especial.
que você não consegue esquecer depois de um olhar. Talvez ele seja sua alma gêmea. Estou dando uma dica louca. Espero que ele encontre Fangyan mais cedo e entre nos trilhos o mais rápido possível. Jian Vanshin apenas ouvia em silêncio, com um sorriso gentil no rosto. Bom irmão. Eu sei, eu vou. Aquele sorriso, por alguma razão, me fez sentir um pouco arrepiado. Depois de me despedir de todos os convidados, eu desabei exausto no sofá. Assim que dei um suspiro de alívio, aquele que estava sumido na minha mente. O sistema que Jindong me deu começou a funcionar. Uma voz mecânica fria. Soou sem aviso. Aviso, falha na missão. Eu fiquei completamente chocado. Por quê? A trama nem começou oficialmente ainda. Ele ainda não conheceu o protagonista masculino. O sistema respondeu friamente. Objetivo da missão, Jian Vanshin. Um objeto de adoração irreversível foi gerado. Interferência séria na história principal. O objeto de adoração foi determinado como anfitrião Requian. Meu cérebro está em branco. Iniciando o programa de correção de emergência. Dando ao anfitrião os últimos 2 meses de tempo de buffer. Se dentro de 2 meses, o objetivo da missão não retornar ao caminho certo, apaixonar-se pelo objeto designado Fangyan, o programa de correção será julgado como falha. Naquela época, o hospedeiro permanecerá permanentemente neste mundo, incapaz de retornar ao mundo original. Que besteira! Jindong não disse que não, então o sistema providenciou. Fiquei ali atordoado, como se tivesse sido atingido por um raio. A voz do sistema desapareceu. A sala de estar estava silenciosa como um túmulo. Finalmente acreditei que tudo que Liu Huyan disse era verdade. Meu autoconsolo constante. É apenas uma grande piada. A protagonista feminina que criei pessoalmente foi completamente distorcida. Não há esperança de voltar a Blue Star. Missão, dane-se a missão. Após o choque e pânico iniciais, eu, ao contrário, me acalmei. Eu tenho amantes e amigos aqui. Tenho a carreira que construí com minhas próprias mãos. Por que eu deveria, por causa de uma tarefa irreal de voltar para casa, destruir tudo que tenho agora? Deixe-me afastar Liu Huyan com minhas próprias mãos, e então observar Jian Vanshin e Fangyan me matarem juntos. Eu não posso fazer isso. Eu entendi. Já que é assim, então vamos deixar tudo desmoronar. Primeiro, vamos acabar com os pensamentos de Jian Vanshin. Talvez ainda haja uma chance de sobrevivência. Mas mesmo que não haja, eu aceito. Eu não posso mais deixar Liu Huyan me seguir assim sem saber o que está acontecendo. E sofrer todos os tipos de injustiças. Eu devo a ela um título. Uma identidade justa e honrada. Pensando nisso, eu não hesitei nem um pouco. Peguei a chave do carro e saí. O vento noturno uivava. Eu dirigi o carro muito rápido. Fui até o andar da empresa de Liu Huyan. A porta do escritório da presidente estava bem fechada. Eu não bati, apenas a abri com um chute leve. Com um estrondo alto. Assustou toda a secretaria que fazia hora extra lá fora. Todos ficaram boquiabertos. Olhando para mim, o invasor. Liu Huyan também levantou a cabeça dos documentos. Olhando para mim chocada. Eu não dei atenção a ninguém. Fui direto para a frente da sua mesa. E então, sob o olhar de todos, eu me ajoelhei em um joelho. Tirei do bolso aquela caixa de anel de veludo que eu já havia comprado. Mas devido a todos os tipos de preocupações, eu estava hesitando em dar a ela. Eu a abri. Lá dentro estava um anel de diamante brilhante. Eu levantei a cabeça, olhando para o rosto dela cheio de choque e incredulidade. Gritei com toda a minha força. Huyan, case-se comigo. Agora, imediatamente. Eu não quero esperar nem mais um dia. Ele propôs casamento. Entrando com um chute na porta. Nenhum flerte é permitido aqui. Todo o escritório ficou em silêncio. Alguns segundos depois, Liu Huyan sorriu. Ele ficou surpreso a princípio. Então um sorriso floresceu em seu rosto. Eu disse. Ok, primeiro vamos sair da empresa. O cartório de registro civil que ainda está de plantão. Quando aqueles 2 vermelhos caderninhos dourados foram entregues, eu senti como se o mundo inteiro estivesse desabando. Depois de registrar o casamento, mudei-me diretamente para a casa de campo de Liu Huyan. Nós vivemos um período tão doce. Não, uma vida de recém-casados tão doce que dá cáries. Acordando na mesma cama todas as manhãs. E abraçando-nos para dormir à noite. Sempre juntos.
como se estivéssemos tentando compensar todo o tempo perdido ao longo dos anos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto da certidão de casamento e enviar para Jian Vanshin, com a seguinte legenda: Vanshin, de agora em diante, este é seu verdadeiro lar. Preciso me dar bem com a cunhada Liu. Eu mudei especificamente tia Liu para a cunhada. Eu só quero que ela saiba. Tudo está decidido. Jian Vanshin não respondeu minhas mensagens. Nem ligou para questionar. Uma calma normal. Essa calma me deixa um pouco inquieto. Mas pensando bem, talvez ela tenha entendido e aceitado a realidade. Afinal, o leite já foi derramado. Liu Huyan, como dona da casa, começou a redecorar a casa com entusiasmo. Minhas roupas, meus produtos de higiene, meus livros, um por um, foram sendo adicionados, enchendo esta casa, que antes era um pouco fria. Ela até começou a cozinhar pessoalmente, estudando receitas para aprender a fazer os pratos que eu gosto. Embora o sabor seja indescritível, às vezes salgado, às vezes sem graça, mas eu sempre como com prazer, e não economizo nos meus elogios. Olhando para ela na cozinha, toda atrapalhada, eu só a acho incrivelmente adorável. Uma noite, eu estava na cozinha lidando com alguns e-mails de trabalho. Ela estava vestindo minha camisa branca larga, com duas pernas retas e esbeltas descobertas. Ela entrou. A bainha da camisa mal cobria as áreas importantes, insuflando imaginação com sua vaga revelação. Ela me abraçou por trás. Sua respiração quente soprava no meu pescoço. Marido, pare de trabalhar. É hora de pagar a cota. Palavras de lobo e tigre que eu adoro ouvir. Ela não aguenta. Se não houver banco, eu venho. Eu fechei meu laptop com um sorriso e a peguei nos braços. Uma noite de ternura cheia de luz da primavera. Este tipo de felicidade tranquila e doce quase me fez esquecer os avisos do sistema e o silêncio perturbador de Jian Vanshin. Eu até pensei ingenuamente: talvez o casamento seja realmente a solução, a melhor maneira de resolver todos os problemas. Ela não pode estar pensando em sabotar meu casamento, certo? Até aquela tarde, Liu Huyan e eu estávamos no sofá da sala de estar. Alguém está assistindo a um filme. Um telefonema estranho quebrou a tranquilidade. Eu atendi o telefone. Do outro lado, veio uma voz ansiosa. Olá. Por favor, é o responsável pela aluna Jian Vanshin? Sou o orientador dela da universidade. Ela machucou alguém na escola. A pessoa se machucou bastante. Está agora na enfermaria. Você pode vir até aqui? Eu e Liu Huyan trocamos olhares. Vimos choque e incompreensão nos olhos um do outro. Eu e Liu Huyan corremos para a escola. Na enfermaria, vimos um garoto com o rosto todo machucado. O canto da boca também estava machucado. Ele parecia ensolarado e bonito. Ele é o típico deus da escola. Eu o reconheci de imediato. Fang'an, o protagonista masculino da obra original. Enquanto Jian Vanshin estava ao lado com uma expressão fria. Havia um pouco de poeira no uniforme escolar. Vendo que chegamos, Fang'an imediatamente o recebeu com ressentimento. Tio e tia, ainda bem que vocês chegaram. Eu só queria conquistar Vanshin. Eu a vejo sempre sozinha. Só queria ser bom para ela. Todos os dias eu a levo café da manhã e me preocupo com ela. Eu também não sei o que aconteceu. Ela de repente agiu. Eu olhei para Jian Vanshin. Suprimindo minha raiva, perguntei o que estava acontecendo. Ela não demonstrou nenhum remorso. Apenas olhou para Fang'an com indiferença. Ele é tão irritante, como uma mosca, zumbindo no meu ouvido o tempo todo. Eu disse para ele ir embora, mas ele não ligou. Depois de cuidar das coisas da escola, compensei as despesas médicas de Fang'an, e depois de garantir repetidamente ao conselheiro, só então levei Jian Vanshin e Liu Huyan juntos para casa. Não houve uma palavra no caminho de volta no carro. Voltando para a vila. Na sala de estar, a atmosfera estava extremamente tensa. Eu e Liu Huyan estamos sentados no sofá. Jian Vanshin está de pé na nossa frente, como um criminoso esperando o julgamento. Mas em seu rosto, não há o menor remorso ou medo. Ela é a primeira a quebrar o silêncio. Ela olha para Liu Huyan com olhos frios e fala palavra por palavra. Vanshin, preste atenção à sua educação. Huyan agora é minha esposa, reconhecida pela lei. Ela é sua mãe. Jian Vanshin ouve a palavra esposa. Seu corpo fica rígido por um segundo. Então ela esboça um sorriso tão frio que é de gelar os ossos.
Seu olhar é como duas facas afiadas, diretamente apontadas para mim. Ela não é minha cunhada. Ela fez uma pausa. Seu olhar varre mim e Liu Huyan. Quando nossas mãos estão juntas, a voz não é alta, mas é claramente ouvida. Em cada um de nossos ouvidos. Você também não é mais meu irmão. Eu já sabia. Eu não sou sua irmã de sangue. Você não precisa mais inventar aquelas. Eu uso o sobrenome da minha mãe. Histórias sobre meus pais falecidos para me enganar. Eu ainda me lembro de algumas coisas. Da minha infância. Eu sou muito grata pela sua bondade em me criar. Sou muito grata. No futuro, vou trabalhar e ganhar dinheiro. Vou te pagar de volta cada centavo. Ela me encarou fixamente. Seu olhar continha algo que eu nunca tinha visto antes. Uma distorção enlouquecida. Mas, Rekian. Ela disse meu nome. Você não é meu irmão. Você podia ser meu tutor quando eu era criança. Mas não agora. Insatisfeito. Olhe para as coisas um pouco. O ar na sala de estar parecia. Congelou em gelo. As palavras de Jian Vanshin. Como um bisturi. Preciso e frio. Rasgam impiedosamente a última camada tênue de disfarce entre nós três. Rasgando a última camada tênue de disfarce entre nós três. Abri a boca. Mas descobri que minha garganta estava tão seca que não conseguia emitir nenhum som. A mão de Liu Huyan apertou levemente na palma da minha mão. As pontas dos dedos estavam frias, mas não tremiam. Ela falou primeiro, sua voz calma quase cruel. Vanshin disse agora há pouco que você retribuirá o favor de criá-la. Na íntegra. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e olhou nos olhos de Jian Vanshin. Então, como você pretende pagar? Com dinheiro ou com outra coisa? As pupilas de Jian Vanshin se contraíram repentinamente. Ela não respondeu imediatamente. Apenas me encarou fixamente, querendo gravar meu rosto em seus ossos. Eu vou pagar. Ela finalmente falou. Sua voz baixa como se estivesse sendo espremida das profundezas de sua garganta. Mas não agora. Quando eu tiver a capacidade. Quando eu puder tirá-la de perto de você. E levá-la embora completamente. As últimas palavras. Ela quase as disse rangendo os dentes. Liu Huyan sorriu. Não era um sorriso de zombaria nem de raiva. Mas sim um sorriso quase piedoso da sua exaustão. Entendo. Ela disse baixinho. Você não está retribuindo uma dívida. Você está esperando uma oportunidade. Para transformá-la em sua propriedade. A respiração de Jian Vanshin de repente ficou rápida. Cale a boca. O que você sabe? Por que você? Porque eu sou a esposa dela. Liu Huyan a interrompeu. Seu tom era calmo, mas carregava um peso inquestionável. Oficialmente reconhecido pela lei. Uma identidade reconhecida em todo o mundo. E você, Jian Vanshin? Legalmente, por laços de sangue. E em termos de legitimidade emocional. Não há mais posição para exigir. Ela pertence apenas a você. O corpo de Jian Vanshin congelou repentinamente em pânico. Como se fosse atingida por uma força invisível. Ela de repente deu um passo à frente. Quase se jogando em mim. Irmão. Rekian. Você diz a ela. Você diz a ela que não vai me abandonar. Não é? Sua voz estava cheia de soluços. Mas com uma teimosia doentia. Você disse que sempre me abraçaria para dormir. Você disse que não iria a lugar nenhum. Você disse que eu era seu casaco de algodãozinho mais amado. Aquelas coisas que eu disse na infância. Palavras que agora são incrivelmente irônicas. Ela repetiu palavra por palavra. Como se estivesse cantando um feitiço. Finalmente encontrei minha voz. Mas descobri que estava rouca, diferente de mim. Vanshin. Essas palavras são o que o irmão disse a você quando era criança. Naquela época você tinha apenas 6 anos. Você tinha medo de ser abandonada e precisava de segurança. Então eu prometi abraçar você para dormir. E não ir a lugar nenhum. Mas agora você tem 19 anos. Você já é uma adulta. Você deveria ter sua própria vida. Seus próprios sentimentos. Seu próprio futuro. Eu sempre serei sua família. Mas não. Não o tipo de único que você pensa. Lágrimas grandes escorriam dos olhos de Jian Vanshin. Mas nenhum som de choro saiu. Ela apenas olhou para mim. Seu olhar mudou lentamente de loucura para vazio. Então você a escolheu. Eu não respondi. Porque a resposta já estava escrita em nossas mãos dadas. Escrito no dedo anelar de Liu Huyan. Naquele anel sem brilho. O silêncio subiu como uma maré. Muito tempo depois,
Jian Vanshin de repente sorriu. Seus ombros tremiam enquanto ela ria. Tudo bem. Ela reca um passo e se vira em direção ao corredor de entrada. Eu entendo. Ela abre a porta de costas para nós. E disse uma última frase. A voz estava tão clara que quase não dava para ouvir. Mas cada palavra era como um prego. Requian, eu não vou mais te chamar de irmão. Mas eu também não vou desistir. Um dia você vai se arrepender da sua escolha de hoje. Não me implore quando esse dia chegar. A porta bateu com um estrondo. Só restou eu e Liu Huya na sala de estar. Ela se encosta no meu ombro. E solta um longo suspiro. Ela não vai desistir facilmente. Ela disse em voz baixa. Eu sei. O futuro será problemático. Ela disse novamente. Eu sei. Eu repito. Liu Huya levanta a cabeça e olha para mim seriamente. Você se arrepende? Eu abaixo a cabeça e beijo a testa dela. Não me arrependo. Mesmo que ela realmente enlouqueça a ponto de destruir tudo o que tenho. Eu só quero enfrentar isso com você. Seus olhos estavam levemente vermelhos, mas ela sorriu. Então vamos juntos. De qualquer forma, eu já decidi. Que nesta vida, eu só quero estar amarrada a você. O céu lá fora já está completamente escuro. As luzes da cidade distante são como inúmeros pares de olhos espiando. E nós estamos bem no centro desta tempestade que se aproxima. Apenas nos abraçando. Eu sei que isso não é o fim. Este é apenas o começo de algo mais longo e interessante. Fim da história, Eba.